Primeiro eu gostaria de introduzir a notação que a gente vai trabalhar. Usualmente a gente trabalha com vetor no espaço euclidiano tridimensional. Eu vou focar nesse espaço aqui apenas para simplificar as coisas. No momento, todos esses elementos que vamos colocar nas aulas, eles vão poder ser estendidos para qualquer dimensão e também para outros espaços, como no espaço de Minkowski, por exemplo. No espaço euclidiano tridimensional, usualmente a gente trabalha com um vetor com três componentes, dessa forma, a x, a y, a z, coordenadas cartesianas, mas agora eu vou chamar isso, designar essas componentes por A1, A2, A3. Eu estou fazendo isso para poder indexar aqui, escrever essas componentes de maneira geral como um AI, com o I variando de 1 até 3. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero deixar de fazer os meus cálculos pensando no vetor em si, e eu quero pensar estritamente nas componentes. Isso, nas contas mais básicas, talvez pareça um pouco trabalhoso, mas depois vocês vão ver em alguns exemplos mais complicados, mais complexos, isso vai trazer uma simplificação gigantesca. Eu também posso expandir isso em termos dos vetores de base. Vou usar base canônica. Bom, os vetores de base, usualmente, eles são escritos como um I, o vetor J e o K. A gente vai parar de chamar eles assim, novamente a gente quer ir para a notação inicial, então nós vamos designar eles por E1, E2, E3. Eles são vetores unitários, o comprimento deles, a norma é igual à unidade, e eles são ortogonais entre si. Feito isso, eu posso expandir o vetor em termos dessas novas quantidades como sendo A1 E1 mais A2 E2 mais A3 E3, que é uma soma sobre o índice I de I igual a 1 até 3 de AI em I. Aqui eu vou inserir uma convenção, que é chamada de convenção de soma de Ares. Sempre que eu tiver índices repetidos, como aqui eu tenho os índices I repetidos, eu vou pensar que isso é uma soma. Eu vou omitir esse somatório aqui, vou escrever isso apenas dessa forma aqui. E isso é implicitamente uma soma. Sempre que eu tenho dois índices iguais, eu tenho uma soma sobre todos os valores desses índices. Esses índices eles são chamados de índices mudos. Eu posso trocar eles por qualquer índice da maneira que for mais conveniente para mim. Como é uma soma, se eu colocasse um J aqui ou qualquer outra letra, não faria diferença nenhuma. Quando eu tiver um índice sozinho, ele não pode ser modificado, ele é um índice fixo, ele não é modificado de jeito nenhum. Eu só posso modificar esses índices aqui, que são os índices mudos. Bom, estendendo essa notação, por exemplo, se eu tiver um produto de um escalar alfa por um vetor A, eu vou querer tratar isso em termos das componentes também. O alfa sai da componente, eu só copio o alfa, e aparece o AI. Para uma soma de vetores, eu também vou tratar isso através das componentes. E agora eu vou falar então do produto escalar, daí já começa a ficar um pouco mais interessante. Chapa aqui dá para ver, né? O produto escalar,
usualmente é representado pela soma do produto, por essa soma aqui. Ele é um produto que leva em conta apenas as componentes com o mesmo índice do vetor. E ele, na nossa notação, na conversão de soma de Einstein, pode ser escrito simplesmente como AI BI. Mas se a gente pensar em como a gente escreveu um vetor aqui, substituir uma equação desse tipo aqui, a gente tem que o produto escalar é igual a AI EI escalar BJ EJ. Note que eu coloquei os índices diferentes daqui justamente para que eles sejam independentes um do outro. Como o BJ é uma componente, ele pode passar para cá sem problema nenhum, ele é só um número qualquer. E sobra para eu determinar então esse produto aqui. Bom, vamos pegar os vetores unitários aqui. E1 é um 0, 0 e 2 igual 0, 1, 0 e 3 igual 0, 0, 1. O produto escalar ele pega as componentes com o mesmo índice dos dois vetores. Então, se eu pegar dois vetores diferentes, qualquer um desses, como eles são ortogonais, o produto escalar deles vai dar 0, que vai ser, por exemplo, 1 vezes 0, mais 0 vezes 1, mais 0 vezes 0. Então, sempre que eu tiver I diferente de J, esse produto vai dar 0. Mas agora, se eu tiver que os índices são iguais, por exemplo, se eu multiplicar o E1 por ele mesmo, vai dar 1 vezes 1, mais 0 vezes 0, mais 0 vezes 0. Aqui dá 1. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Então vai dar 1 se I igual a J. A gente vai definir um símbolo para descrever essas duas propriedades, que é o símbolo delta IJ. Ele vale 0 se os índices forem diferentes. Ele vale 1 se os índices forem iguais. Esse símbolo é chamado de delta de Kronecker. Sim. Como é que você faz para deixar claro quanto é que você está trabalhando? Como? Como é que você faz para deixar claro quantas dimensões você está trabalhando? A dimensão, bom, ela fica clara no, por exemplo, quando eu estou trabalhando com um vetor, por ele ser tridimensional, ele tem 3 componentes. Sim, mas o que você quer? A IBI ou a JBJ. Você não tem que colocar I. Então, isso é genérico. Essa é uma das primeiras vantagens da notação. Ela é completamente genérica. Embora eu esteja trabalhando com as componentes, isso vai valer para qualquer dimensão do espaço euclidiano, no caso. Vai ter algumas particularidades que eu vou falar depois, mas em princípio até aqui no produto escalar, por exemplo, o produto escalar ele é universal, o espaço euclidiano ele vai ser sempre representado assim. Tanto é que a matriz delta que o delta IJ, você pode pensar nele como sendo as componentes da matriz identidade. Eu tenho a matriz identidade. Para I igual a J, a diagonal da matriz identidade assume o valor 1. Para I diferente de J, os elementos fora da diagonal são nulos. Então você pode generalizar o delta para qualquer dimensão. Em 2 ele vai ser identidade bidimensional, em 4 identidade quadridimensional. Então ele vale em qualquer dimensão. Até esse momento tudo que a gente está fazendo é genérico. Um ponto importante do delta IJ, ele é simétrico.
Quer dizer, bom, ele depende somente do fato dos índices serem iguais ou diferentes. Então, independente da ordem dos índices, ele vai assumir o mesmo valor. Ele é um objeto simétrico, o ΔJ. Uma consequência direta disso é que se a gente olhar aqui para o produto escalar, bom, aqui eu tinha um produto entre os escalares dos vetores unitários, que é ΔJ. Então isso vai dar aí BJ, delta e J. Como o ΔJ aparece aqui e ele é simétrico, o produto escalar vai acabar sendo simétrico também. A escalar B igual a B escalar A. Ele comuta, eu posso trocar a ordem dos vetores e eu não pago preço nenhum por isso, não é um problema. Comparando essas duas equações, as duas são produto escalar, eu tenho que essa quantidade aqui vai ser simplesmente igual a I BI. Isso descreve para nós uma propriedade que a gente chama contração de índices. Como o delta de Kronecker ele só é não nulo quando os índices são iguais, ele vai fazer com que esses índices aqui sejam iguais em todo o produto. Então vai aparecer aqui I ou JJ, é diferente. Ou qualquer outra letra, já que é uma soma, não é problema nenhum. Tá, vou trabalhar uma identidade aqui para pegar um pouco essa notação. Bom, vamos olhar para essa identidade aqui. É uma identidade bastante simples essa, mas a gente está querendo introduzir a notação indicial. No momento não está fazendo ainda uma grande diferença, mas nas próximas identidades vai começar a simplificar muitas coisas. Então, indo para a notação indicial, isso aqui é a menos B componente I, desaparece o escalar, porque agora são duas componentes, A mais B componente I. A gente viu que quando eu tenho uma soma ou uma subtração de vetores, então o índice só vai passar para dentro, eu vou trabalhar direto com as componentes. Então eu tenho AI menos BI vezes AI mais BI. Eu posso abrir esse produto aqui, fica AI mais AI BI mais menos BI AI menos BI. Se vocês olharem para esses dois termos no meio, eles são iguais, mas as componentes são trocadas. Como as componentes são números, eu posso trocar elas sem problema nenhum. Então eles ficam iguais, só que com sinal negativo eles cancelam. Isso aqui vai ser um AI, é um A escalar A, menos B escalar B. Que eu vou chamar isso aqui de A ao quadrado menos B ao quadrado. Onde aqui eu vou definir o módulo de um vetor como sendo a raiz quadrada do produto escalar do vetor com ele mesmo, que eu vou simplesmente representar pela letra sem nenhum outro símbolo, para não ficar a notação tão carregada. Bom, se eu fizer um produto escalar, por exemplo, do vetor A
especificamente com uma componente E1, com um vetor E1, por exemplo. Eu posso expandir o vetor A através daquela soma que a gente viu, AI e I. Lembrando, a letra aqui é sempre a letra que você escolher, é diferente, não faz diferença nenhuma. Produto escalar com o vetor E1. Mas a gente sabe que isso então é AI vezes o delta I1. O que isso aqui está dizendo para nós é simplesmente, para isso aqui ser diferente de zero, o índice I deve ser igual a 1. Então, sobra a componente 1. Então, quando nós estamos fazendo produto escalar com vetor arbitrário com o vetor unitário na direção x, eu pego simplesmente a componente que a gente chamava de componente x do vetor, a componente A1. Eu estou projetando esse vetor aqui na direção do E1. Se a gente olhar de uma maneira mais geral, eu vou desenhar aqui em 2 dimensões, que é o meu limite, não consigo desenhar nada melhor que isso. Se eu tiver um vetor A, um vetor B, um ângulo θ entre eles. Esse vetor B, eu posso pensar no produto escalar, se eu pensar como uma projeção, então eu posso pensar que eu estou projetando o B no A ou o A no B, tanto faz, mas eu vou projetar o B no A. Eu vou escrever esse vetor B em 2 partes. Uma parte que eu vou chamar de B paralelo, que é paralela ao A, e uma parte que é o B perpendicular, que é perpendicular ao A. Isso aqui é o módulo do B paralelo, ele vai ser o B cosseno desse ângulo θ aqui, e o módulo do B perpendicular vai ser o B seno desse ângulo θ. A ideia do produto escalar é que ele vai pegar, como a gente viu antes, ele pega os produtos apenas desse tipo aqui, A1, B1, mais A2, B2, assim por diante. Então ele está filtrando apenas as componentes que estão na mesma direção. Então, isso quer dizer que ele vai pegar o comprimento do vetor A e vai multiplicar pelo comprimento da parte de B que está nessa direção aqui, que é a parte, o comprimento do B paralelo, é o B cosseno θ. Então o A escalar B pode ser escrito simplesmente como um AB cosseno do ângulo entre eles. Lembrando que o A escrito dessa maneira é simplesmente um módulo do vetor A. Bom, um produto escalar importante que aparece na física é esse produto aqui. Isso aqui, a raiz quadrada disso aqui, na verdade, dá a distância entre 2 pontos qualquer no espaço. É uma distância. Isso pode ser visto também como um produto escalar. Então, a gente tem que na física a gente tem que as distâncias entre as coisas, os comprimentos, eles são invariantes. Eles não devem mudar sobre nenhum tipo de não devem mudar sobre uma transformação. Eu já vou especificar o tipo de transformação. Então, a gente tem que, na verdade a gente impõe isso, que os produtos escalares sejam invariantes, porque isso é importante na física. Então, isso quer dizer que se eu mudar o vetor A, por exemplo, num vetor A', através de alguma modificação, eu não sei que modificação em princípio, pode ser uma translação, uma rotação, uma transformação de Lorentz, o que for, eu não sei ainda, a gente vai chegar nisso. Mas eu estou
modificando os vetores através de alguma transformação. Quando eu faço isso, se eu fizer isso com o vetor B também, eu quero que o produto escalar seja invariante, isso é, que o resultado do produto escalar seja o mesmo antes ou depois da transformação que eu fiz. Tá? Vamos supor então que esses vetores eles se modificam através de uma transformação dada por uma matriz. Então a linha vai ser RA, o V' vai ser RB. Além disso, eu quero ver um ponto aqui da notação. Um produto escalar, usualmente eu escrevo ele como não A2, A3, B1, B2, B3. Eu posso escrever nessa forma, que vai ser aquela história, eu vou estar multiplicando A1 pelo B1, A2 pelo B2, A3 pelo B3. Mas isso é o equivalente de eu multiplicar uma coluna por uma linha, uma coluna por uma linha, uma coluna por uma linha. Isso é exatamente uma transformação de matrizes, um produto de matrizes. Então eu posso pensar nisso, ao invés de um produto escalar, como um produto entre uma matriz transposta, essa matriz aqui é uma matriz linha, por isso transposta, por uma matriz coluna. Se eu fizer isso, então... Deixa eu apagar. Se eu fizer isso, então eu vou ter que o A vai se transformar. E o A agora eu estou pensando como uma matriz coluna, em uma linha igual a R, A, e o B se transforma num B' igual a R, B. Note, por exemplo, que eu tenho um vetor aqui com 3 componentes. Não vai ser dela, só vou colocar assim para denotar. Igual a uma matriz vezes um outro vetor com 3 componentes. A matriz aqui, para isso ser coerente, ela vai ter que ser uma matriz 3 vezes 3. Para eu multiplicar, se eu multiplicar a linha por uma coluna, dá o primeiro termo, linha por coluna, segundo, linha por coluna, terceiro termo. Então a gente espera que essa matriz seja uma matriz N por N, onde N é a dimensão do espaço que a gente está utilizando. Eu vou encontrar essa matriz no caso... Não, primeiro quero fazer uma demonstração ainda aqui. Tudo por enquanto é genérico. Eu tenho que a linha transposto B' é igual a A transposto B, nessa notação matricial. Se eu substituir essas transformações aqui, eu tenho que isso é igual a RA transposto vezes o RB. Quando eu transponho essa quantidade aqui, a transposta de um produto é o produto das transpostas, mas as duas invertem de lugar. Então fica A transposto R transposto vezes isso, RB. Para que isso aqui seja verdade, eu tenho que essa quantidade aqui tenha que ser igual à identidade. Nesse caso, isso aqui vai dar simplesmente A transposto B. E então eu chego nessa condição aqui. R transposto R é igual à identidade. De outra maneira, o R transposto tem que ser igual à inversa da matriz R.
Isso é o que a gente chama de uma condição de ortogonalidade. As matrizes que satisfazem isso são as matrizes ortogonais. Se eu tirar o determinante dessa quantidade, o determinante de uma matriz é igual ao determinante da transposta. Então, aqui aparece o determinante da matriz ao quadrado igual o determinante da identidade. Então, o determinante da matriz, então, vai ser igual mais ou menos 1. O conjunto de todas as matrizes ortogonais, que numa dimensão qualquer n, recebe o nome de grupo ON, designado assim. N é a dimensão do espaço euclidiano que a gente está usando, O vem de ortogonal. Se a gente especificar que o determinante é igual a unidade, a gente tem o que a gente chama de grupo SON. Novamente, N é a dimensão, O ortogonal, e S vem de especial, e nesse caso quer dizer simplesmente que o determinante da matriz vale mais 1. Então a gente vai se referir a esse tipo de matriz. Não é o objetivo desse curso entrar em teoria de grupos. Se vocês tiverem algum interesse em teoria de grupos, já teve cursos na atividades formativas de verão passadas, onde foi falado bastante sobre teoria de grupos. Mas aqui o nosso objetivo é encontrar as matrizes que satisfazem esse tipo de transformação aqui. Um grupo é uma quantidade, um conjunto de matrizes, no caso, que satisfazem uma série de propriedades. A gente não vai entrar em detalhes nisso. A gente vai querer só encontrar qual é essa matriz R que aparece aqui. Bom, eu vou encontrar em 2 dimensões, porque é muito mais simples de inverter a matriz de uma maneira numérica. Então, vai ser assim. Vamos supor que eu tenho uma matriz arbitrária. Os elementos dela são alfa, beta, gama, delta. A transposta dessa matriz é dada R transposta igual a alfa, beta, gama, delta. A inversa dessa matriz é dada por 1 sobre o determinante da matriz, que vale a unidade, vezes a matriz dos cofatores dessa matriz aqui. A matriz dos cofatores vai dar simplesmente o delta aqui, o alfa aqui, menos gama, menos beta aqui, menos gama aqui, que é o R na menos 1. Eu estou escrevendo essa equação aqui numa maneira explícita, estou representando aqui com matrizes 2×2. Até aqui, tudo que a gente fez foi para um caso genérico, isso vale para qualquer dimensão. Aqui, eu estou especificando para caso bidimensional. Bom, não, aqui eu tenho. Daqui eu posso tirar condições, por exemplo, que alfa é igual ao delta, então aqui eu vou colocar um alfa, e que o beta é igual ao menos gama. São 2 condições que eu tiro daqui. Ou gama é igual ao menos beta. Essa escolha de sinal aqui, ela é arbitrária, mas eu estou convencionando que o sinal é aqui, ele poderia ser aqui, mas essa é a convenção mais utilizada nos livros, por isso que eu estou utilizando. Na verdade, eu nunca vi de outro jeito, sempre convencionam assim. Bom, se a gente olhar agora para o determinante dessa matriz, o determinante vale alfa ao quadrado mais beta ao quadrado igual a unidade. Uma equação desse tipo a gente conhece. É uma equação do tipo cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Deixa eu apagar isso aqui. Que é igual a unidade. Então eu posso parametrizar essa matriz aqui através de cossenos e senos. Então aqui vai aparecer um cosseno, certo? Cosseno
menos seno θ. Quando você tira o determinante disso, dá cosseno ao quadrado, menos um menos dá mais, seno ao quadrado de θ, que dá a unidade. Essa matriz é uma matriz de rotação. Vocês vão ver mais detalhes sobre isso na próxima aula, mas o importante nesse ponto, vocês vão ver que é uma matriz de rotação na próxima aula, com detalhe. Mas nesse ponto o importante é saber que esse é o grupo, então, das matrizes de rotação. É a matriz de rotação, a transformação mais genérica que torna o produto escalar invariante no espaço euclidiano de qualquer dimensão. No caso, por exemplo, no caso bidimensional eu só tenho uma matriz, mas no caso tridimensional eu vou ter um conjunto de 3 matrizes, cada uma associada a uma rotação em torno de um eixo, do eixo x, do eixo y e do eixo z. Mas isso pode ser estendido para outras dimensões também. Mas o ponto que eu queria chegar era esse. A transformação mais genérica que torna essa quantidade invariante é a transformação de rotação. E é daqui que surge o grupo SON. Vocês vão ver isso com bastante mais detalhes amanhã. O outro produto que é importante mostrar é o produto vetorial. Em 3 dimensões, especificamente, o produto vetorial ele é representado de uma forma mnemônica como essa quantidade aqui, é um determinante de uma matriz 3×3 com os vetores aqui nas linhas. Isso é genérico? Não, não é, de maneira nenhuma. Isso só vale para 3 dimensões. Mas se vocês olharem qual é o valor desse determinante aqui, vou calcular. Isso aqui, na direção E1, vale A2B3 menos, na direção E1, A3B2. Mas, na direção E2, A3B1 menos A1B3. Por fim, na direção E3, vale A1B2 menos A2B1. Bom, aqui já fica clara a diferença entre o produto escalar e o produto vetorial. O produto escalar, você tem as componentes do tipo A1B1. Você está com as componentes de mesmo índice juntas. Aqui não. Aqui você está misturando as componentes de índices diferentes. E esse é um ponto bem importante do produto vetorial. Isso, em si, é a definição do produto vetorial. E aí sim vale para qualquer dimensão. Por exemplo, se você for para 2 dimensões, o produto vetorial vai ser simplesmente um número A1B2 menos A2B1. É essa a representação do produto vetorial em 2 dimensões. Em 3 é essa aqui. A gente está trabalhando em 3, então vamos pensar só assim por enquanto. Sim, em princípio sim, mas nas próximas aulas vocês vão ver com detalhe qual é a definição do que é realmente um escalar, o que é um vetor, o que é um pseudo-escalar, um pseudo-vetor, um tensor, um pseudo-tensor, essas coisas. Mas em princípio é um escalar. Aqui em L3 você tem vetores e dá outro vetor. Sim. Em L2. É estranho, você tem uma coisa do tipo A vetor B em 2 dimensões e dá um escalar, não.
em 4 dimensões vai ser diferente também. Você passa a precisar de 3 vetores. Oi? Tipo, você sempre precisa ter para fazer um produto vetorial em N dimensões, você não precisa ter N menos 1 vetores. Não. O produto vetorial é um produto entre 2 vetores. Só que você está utilizando as componentes mistas, sempre todas as permutações assim. Desse tipo, AIBJ menos AJDI. Tá. A gente vai ver com mais detalhe isso agora, porque a gente vai representar o produto vetorial numa notação indicial também. Então vão aparecer outras coisas ali. Mas em princípio é uma estrutura desse tipo aqui. Misturando os índices sempre. Bom, a gente pode escrever na notação inicial o produto vetorial como um AI EI vetorial AJ EJ. É exatamente a mesma coisa que a gente fez para o produto escalar. Só que agora. Opa, vou pegar um B, perdão. As componentes passam para cá, que são números. Sobra esse produto aqui, EI, vetor, EJ, que é que a gente vai calcular agora. Eu vou reutilizar aqui como um rascunho, porque a gente vai fazer vários produtos, mas vocês, se quiserem copiar, copiem, mas não é desnecessário, são produtos bem simples. Por exemplo, vamos lá, se eu tiver o produto vetorial do E1, vetor E1, eu tenho aqui 1, 0, 0, 1, 0, 0. Quando eu calcular esse determinante, todos os termos vão se anular por causa desses zeros. O que é esperado, porque eu tenho 2 vetores iguais e o produto vetorial desses vetores iguais, da mesma vetores paralelos, enfim, é nulo. Agora, se eu tiver o E1, vetor E2. Então aqui eu tenho isso. Essa componente aqui é a única não nula. Então isso aqui vai dar E3. Se eu tiver E1, vetor E3, que é isso aqui. Então aqui a única componente não nula vai ser esse produto aqui. Só que agora é negativo, por causa do formato do determinante. Então aqui vai sair um menos E2. Deixa eu pôr. Bom, todos os produtos possíveis são esses aqui. Quando os vetores são iguais e dá zero, vamos olhar um outro exemplo, tipo E2 vetor E1. Sobra essa componente aqui, com sinal negativo, dá menos E3, por causa do determinante. Bom, assim por diante, eu vou colocar os resultados aqui, mas vocês podem verificar um por um. É tranquilinho, é só um trabalho das salvas. Agora vamos tentar olhar padrões nessa expressão aqui. Primeiro, se os índices forem iguais, dá zero. Agora vamos ver os casos em que esse produto dá positivo. Aqui a sequência de índices é 1, 2, 3. Aqui assim a sequência é 2, 3, 1. Se vocês olharem para cá, é como se eu tivesse passado o índice 1,
uma, duas vezes de lugar. Então eu fiz uma permutação que a gente chama de permutação para, uma permutação cíclica. E ele continuou positivo. Se eu olhar aqui em cima, é um 3, 1, 2. Se eu passar novamente o 3 para cá, é uma permutação cíclica também dessa quantidade. Então, vai dar mais um para permutações cíclicas ou pares. Pares é mais instintivo, né? Permutações. Pares de 1, 2, 3. E os casos em que dá negativo é, por exemplo, 1, 3, 2. Se eu passar o 3 uma vez para cá, fica 1, 2, 3. É uma permutação ímpar, uma permutação acíclica também a gente chama. Vamos olhar esse aqui. 2, 1, 3. O 2 tem que trocar de lugar com o 1. É uma permutação ímpar também. E o último é 3, 2, 1. Bom, digamos que o 3 passa duas vezes, então a gente viu que não há mudança de sinal. Mas agora ficou nessa ordem aqui. Então tem que trocar o 2 e 1 de lugar, que dá 1, 2, 3. Então foi uma permutação ímpar também. Menos 1. Para permutações ímpares. Vocês entenderam bem esse ponto? Vou apagar aqui. Eu vou definir um símbolo que tem essas características. Vai ser um símbolo de 3 índices, porque eu usei os 3 para contabilizar isso, que é o epsilon IJK. É o epsilon de Levi-típica. Só indo aqui para o produto vetorial, substituindo isso. Não, calma. Então eu vou ter que o sinal é dado pelo epsilon IJK, mas a componente que vai aparecer aqui é a terceira, é uma componente não repetida. Por exemplo, se I igual a 1 e J igual a 2, a componente que vai aparecer é a componente 3. Então não repete nenhum índice, fica na ordem 1, 2, 3, e é isso que a gente precisa mesmo. Então esse produto aqui, ele vai ser um epsilon IJK e K. Considerações importantes para o epsilon. Ele não é geral. Ele não pode ser generalizado para qualquer dimensão. Esse epsilon aqui é o epsilon tridimensional. O epsilon bidimensional vai ter 2 índices. Se for 4 dimensões, vai ter 4 índices. E assim por diante. O número de índices dele é o mesmo número de dimensões. Então ele não pode ser generalizado, ele deve ser definido em cada dimensão, mas as propriedades são sempre essas. As propriedades permanecem as mesmas. Bom, utilizando então o epsilon, colocando isso aqui dentro, isso fica um HI, BJ, epsilon IJK e K. Mais uma coisa, o epsilon ele é que a gente chama de um objeto totalmente assimétrico. Isso quer dizer que se eu fizer qualquer mudança de índices, uma única mudança de índice, eu tenho uma mudança de sinal. Por exemplo, se eu trocar o índice I e o índice J de lugar, isso aqui fica menos epsilon J e K, que é condizente com as coisas que a gente viu aqui. Se eu mudar um índice de lugar uma única vez, o sinal não muda. Mas, por exemplo, se eu mudar 2 vezes, se eu trazer o K aqui para o primeiro lugar, vai ficar K e J e não muda de sinal. Uma permutação par e uma permutação ímpar. Isso vale sempre para o epsilon. É uma propriedade bastante importante. Tá. Isso eu não vou mais precisar. E o epsilon está definido. Se a gente
gente olhar agora aqui para o produto, a gente pode escrever também isso em termos de componentes, porque isso aqui em princípio é um vetor. E a gente não quer trabalhar com vetores, a gente quer trabalhar com as componentes dele. Que é justamente essa conveniência da notação que a gente está usando. Bom, para transformar isso numa componente é simples. Isso aqui tá, se a gente tirar isso, nós temos a k-ésima componente do produto vetorial. Então A vetor B componente K é igual a epsilon i jk ai bj. Ou ainda eu posso passar o K aqui para frente, é diferente. K i j ai bj. Ponto bastante importante aqui é essa história de que se eu posso fazer uma permutação e muda de sinal, quando eu fizer isso, por exemplo, eu vou trocar o I e J de lugar. K, J, I. As componentes eu posso ficar de lugar de problema nenhum, sem problema nenhum, porque elas são números. Então isso aqui pode ser escrito como BJ, AI. Mas isso, perdão, eu esqueci aqui, quando eu mudei os índices de lugares, eu troquei, fiz uma única permutação, aparece um sinal negativo. Isso aqui continua sendo um produto vetorial. Para ficar mais claro de ver, como os índices aqui são mudos, eu posso escrever eles do jeito que eu quiser, eu vou trocar o índice J pelo índice I e o índice I pelo índice J. Eu não troquei de posição, eu renomeei. Como os índices são somados, na nossa notação de soma, na do Einstein, né? Que foi ele que inventou. Eu posso trocar o nome dos índices sem sofrer pena nenhuma por isso, porque esses índices são somados. Mas isso aqui é basicamente o que está escrito aqui. Então isso aqui vai ser o menos, que tem o menos aqui na frente, o B vetor A, componente K. E aí a gente chega na conclusão que A vetor B é igual a menos vetor A. Esse é outro ponto de diferença entre o produto vetorial e o produto escalar. O produto vetorial ele não comuta. A vetor B não é B vetor A. Aparece um sinal negativo e é justamente pela presença do epsilon daqui. Uma definição mais genérica do produto vetorial seria essa aqui. Isso mesmo, isso é uma definição mais genérica. O epsilon, ou o produto vetorial vai ser escrito assim. Mas agora, por exemplo, se você tiver em 4 dimensões, isso vai ser algo do tipo epsilon i jkl vezes os vetores. Então eu vou ter 2 índices somados e 2 índices livres. Isso não é um vetor. A gente vai ver posteriormente que isso é um tensor, mas isso é outra história. Não quero falar agora. Mas em dimensões superiores, o produto vetorial ele não é um vetor. E em 2 dimensões, seria simplesmente epsilon ij, ai bj. Todos os índices estão contraídos, isso aqui é simplesmente uma soma. É um número, vai ser um escalar. Pseudo-escalar, na verdade, mas isso vocês vão com detalhe, vão ver com detalhe depois. Você mudou o A e o B de K? Mudei. Eles podem mudar de lugar? Sim, eles são componentes, as componentes são números. Mas eu não entendi assim, eu não podia na segunda linha. Ok. Eu mudo o epsilon e faço ele ficar negativo perguntando mais uma vez. Isso. Daí, Deixa eu tirar esse passo aqui, talvez ele esteja confundindo, ele é um passo desnecessário. Vamos dizer que você tem isso aqui, vamos deixar o K aqui, e você muda o J e o I de posição. Isso, mas eu não mudo o A e o B. Não. Em princípio eu estou mudando só o J e o I de posição. Isso, eu A continua aí. Eu posso escrever isso aqui como isso aqui não é... eu troquei o... deixa eu só voltar. É que pra mim pareceu que o produto vetorial é igual a menos o produto vetorial.
só... Tá, perdão, vamos aqui fazer novamente com detalhe. Tá, eu posso trocar o JI de lugar e isso não traz uma mudança de sinal. As componentes eu posso trocar de lugar sem problema nenhum. E, então eu vou fazer uma renomeação de índices. Para facilitar, então eu vou mudar para outros índices. Tá? Primeiro eu vou fazer o J, fazer um passo intermediário, que eu acho importante isso. E para o N, e o I, e para o M. Ok? Se eu fizer isso, isso fica menos epsilon M, M, K, BM, A, N. Ok? Eu só mudei os índices, só reescrevi eles. Mas agora eu vou voltar então para o índice I e para o índice J. Tá? Só fazendo um passo intermediário para não ficar confuso essa troca aqui entre um e outro. Isso vai ficar, o menos permanece, só estou mudando os índices. Menos epsilon I, J, K, BI, AJ. Agora, se você comparar as duas expressões, elas são as mesmas, mas eu troquei o B pelo A. Então, isso aqui é um produto vetorial do tipo B, vetor A. Componente é a mesma componente porque ela está livre e a componente não muda. E tem um sinal negativo aqui na frente. Você sempre tem que cuidar isso. Os índices livres de um lado, por exemplo, vocês têm o K livre aqui, eles têm que estar livres em todos os passos da equação. Se aqui tem o K, aqui tem o K, aqui tem o K, sempre vai ter o K. Os índices somados, eles estão aqui, mas você pode mudar eles da maneira que você quiser. Esclarece outra dúvida agora? É confuso. Bom, eu vou dar um exemplo para fixar melhor. Primeiro, eu vou dar um exemplo intermediário. Se eu tiver A vetor A, componente I, ou componente K. Tá? Isso vai ser um epsilon I JK, AJ BK, e se, perdão, AJ AK, se a gente fizer a mesma coisa que a gente fez aqui, isso vai ficar menos epsilon J I K. Eu estou fazendo a componente K, então aqui é um I e aqui é um J. Troquei os índices de lugar, eu posso trocar os dois de lugar. Se a gente fizer renomear isso aqui da mesma forma que a gente fez antes, isso vai ficar epsilon I J K AI AJ, que é o produto vetorial A vetor A, componente K, com um sinal negativo. Mas aqui tem um detalhe, eu tenho um número, que é uma componente, isso eu estou trabalhando com a componente, um número igual a ele menos ele. Então ele tem que ser igual a zero. Eu fiz isso para mostrar uma propriedade bastante importante. Se vocês olharem para cá, isso aqui eu disse que é um objeto totalmente assimétrico. Quer dizer que se eu fizer qualquer mudança de índice, eu vou ter uma mudança de sinal. Eu faço uma mudança, fica negativo. Eu faço duas, fica positivo, e assim por diante. Isso aqui, se eu mudar a posição dos vetores, das componentes, é o mesmo que eu mudar o índice, nesse caso específico. Então isso aqui acaba sendo um objeto simétrico, como delta. É como se eu tivesse mudado o índice de lugar aqui e não teve pena nenhuma para isso. Então sempre que eu tiver o produto de um objeto antissimétrico vezes um objeto simétrico, isso é igual a zero. Sempre. Essa é uma propriedade importantíssima. Isso tem consequências grandes, tipo, inclusive no eletromagnetismo, por exemplo. Mas isso vocês vão ver mais detalhes nas próximas aulas. Mas essa propriedade é uma propriedade bastante importante. Esse produto aqui não é de produto vetorial, tá? É um produto, assim, vou colocar uns parentezinhos aqui.
a gente não quer falar de vetores, a gente quer falar de componentes. É esse o lance da nossa notação. Então vamos aqui para componente K. Isso aqui é o epsilon ijk, A menos B componente I, mas a gente viu que isso, o índice pode passar para dentro. Então é AI menos BI vezes A mais B componente J. É AJ mais BJ. Vamos abrir esse produto. Isso é um AI AJ mais AI BJ menos BI AJ menos BI BJ. Okay. Bom, se a gente olhar esse produto aqui, o epsilon IJK vezes a IAJ, a gente já viu que ele dá zero. Dá zero porque é um objeto antissimétrico vezes um simétrico. Então esse aqui anula e esse aqui anula. Sobram esses dois termos que eu vou abrir aqui. Tá. Vamos fazer uma renomeação dos índices. Esse aqui eu vou copiar. Vamos renomear os índices daqui. Eu quero chamar o I de J e o J de I. Dá para fazer o passo intermediário, se vocês tiverem um pouco mais de dificuldade ainda, mas com o tempo isso fica bastante automático. Então, aonde tem I, eu quero que seja J, e aonde tem J, eu quero que seja I. Eu não fiz uma permutação aqui no epsilon, eu só dei um nome diferente, eu renomeei. São coisas diferentes. Bom, feito isso, agora eu posso, deixa eu copiar isso aqui de novo. Esse aqui é negativo. Bom, isso aqui eu vou copiar, mas eu vou trocar a ordem, porque são componentes que eu posso. Agora aqui, eu vou trocar esses dois índices de lugar. Fazendo uma permutação de índices, eu tenho uma mudança de sinal. Ela é negativo, fica positivo. A epsilon e JK. Os dois termos são iguais. Então isso dá duas vezes epsilon e JK. Aí BJ, que é igual duas vezes produto vetorial de A com B componente K. Novamente uma característica diferente do... Só concluir a ideia. Novamente uma característica diferente do produto vetorial. Enquanto no produto escalar, e os produtos que a gente está acostumado até hoje, um produto desse daria A ao quadrado menos B ao quadrado, aqui não sobrou nada disso, sobrou só a componente mista entre eles. Assim, você trocou o nome de IJ. Ok. Depois você inverteu a ordem. Então, na verdade, por isso seria EIJK AIDJ mais epsilon JI. Certo? Você trocou o nome e depois inverteu a ordem. Isso. Mas então, por que essa propriedade ela continua valendo se, na verdade, você não está somando, no fundo, você não está somando o mesmo componente? Você só trocou o nome. Então, veja bem, aqui assim, desse ponto para cá, eu usei o fato de que eu estou somando I em J e por isso eu posso renomear da maneira que eu quiser. Que era I virou J, que era J virou I. Okay? Isso é só uma renomeação porque eu estou fazendo uma soma. Então eu estou somando sobre todos os índices, é indiferente como eu chamo índice. Não faz diferença nenhuma. Ok. Então eu tive isso aqui. Aqui
O que eu fiz não teve nada a ver com isso. O que eu fiz foi trocar a posição de dois índices aqui. Aqui eu mudei a posição das componentes, mas as componentes são números, eu posso trocar sem problema nenhum. Aqui eu troquei a posição dos índices e ao fazer isso eu tenho uma mudança de sinal, sempre que eu troco o índice uma vez. Se eu trocasse mais vezes, aí teria sucessivas mudanças de sinal. Pareceu? Pareceu. É que, não sei, porque se você voltar, você não está somando isso com o I no fundo, entendeu? Não, eu continuo a mesma soma. Espera aí. Vamos tentar escrever isso numa notação de soma. Isso aqui seria soma de I, soma em J, de epsilon em J, K, aí em J. Correto? Deixa eu ver como é que estava aqui. Veria J. A troca de sinal não vem do fato de você ter um produto, vem da propriedade mesmo desse objeto que é o epsilon, por ele ser assimétrico. Ok, eu estou dizendo assim, como você mudou o nome, na verdade, o epsilon de cá e o de lá são duas coisas diferentes, correto? Não. Você trocou o nome de um para ficar igual ao outro. Não são duas coisas diferentes. O que você tem que pensar aqui é assim, digamos que eu renomei o I como sendo um A, por exemplo. Isso mudou alguma coisa? Não. A resposta é não, porque eu estou somando nesse A. Sim. Aqui eu mudei para um B. Aqui foi um A para B. Mudei um B, não mudou nada, porque eu estou somando nessa coisa, que vai de 1 até 3, continua a mesma coisa. Eu só reindexei, eu mudei o nome. Só que epsilon AB é igual a epsilon BA? Não, Só que se você voltar para um... mas eu preciso de sinal. Ah, A compensação está no sinal, especificamente. Eu podia apagar aqui. Não, de boa, pega depois não. Desculpa. Mas vocês sabem que todas essas aulas vão estar online depois. Vamos voltar para aquele gráfico que eu fiz antes. É o último gráfico que eu vou conseguir fazer. Tridimensional acabou a minha capacidade de desenho. Bom, eu tinha escrito isso, tem um ângulo θ entre eles. Eu disse que o B pode ser escrito como uma parte paralela e uma parte perpendicular. E eu disse também que o módulo de B perpendicular é B, módulo de B, vezes o seno do ângulo θ. Ok, eu estou projetando uma parte do B nessa direção e uma parte aqui. Esse aqui é o B perpendicular. O produto escalar, como ele funcionava? Ele pegava só as partes com os mesmos índices. Então, ele pegava a parte que está nessa direção e a parte paralela a ela e multiplicava. Aqui é o oposto. Eu estou pegando a parte perpendicular e multiplicando. Então, no momento que eu estou fazendo o produto vetorial A vetor B, em módulos, eu quero saber o tamanho. Eu estou pegando o tamanho do vetor A e multiplicando por esse vetor perpendicular a ele, que é o vetor B perpendicular, cujo módulo é B seno θ. Faltou o módulo.
Bom, mas se vocês prestarem atenção em uma coisa, esse AB seno θ, ele é a área dessa figura aqui, que é um paralelogramo. Se eu estou pegando e colocando o A que está aqui, e o B aqui. Como é calculada a área do paralelogramo? É a área da base vezes o comprimento da base vezes o comprimento da altura. Que é isso aqui, A vezes o B seno θ. Aqui surge um elemento importante, que é o fato de que a área ela é um produto vetorial. Então a área não é simplesmente um número, a área é um vetor, ela está apontando em alguma direção. Por exemplo, se você for pensar na área da minha mão, a área da mão quando ela está assim é a mesma que isso, ou que isso, a resposta é não, a área tem uma direção e um sentido também. Então no momento que eu olho a minha mão assim, a área é essa, apontando para cima. Se eu olhar assim, está apontando aqui para o lado. Isso é a área. É essa quantidade, esse tamanho que a gente conhece já, mas ela também tem uma direção e um sentido. Uma coisa que eu pensava era mais que o produto vetorial ele está associado a uma área e ele tem direção e sentido, mas eu penso mais na área como um lado, mas na integral. Assim. Não, mas a área também, a área em si ela é um vetor. Quando você ir para o cálculo vetorial e trabalhar com integral vetorial, a área entra lá já como sendo um vetor. Ela tem uma direção que é perpendicular à superfície. Ela sempre vai ter uma, tipo, a área desse quadro, a direção é apontando para fora dele. Mas ela tem uma direção no sentido, sim. Em cálculo, quando a gente vê integral, daí a gente não percebe que mais a área está sempre perpendicular ao plano XY. Sim, nesse caso sim. Mas, por exemplo, se você olhar para uma esfera, a área não vai ser só aquela área da esfera que você sabe calcular. É a área da esfera na direção radial, na direção do raio da esfera. Então, essa é uma informação importante. A informação só está completa quando você dá esse vetor que é a direção, que dá a direção e sentido da área. Bom, agora a gente conhece o produto escalar e o produto vetorial. Eu tenho um exemplo. Eu quero falar da sequência de produtos. Por exemplo, esse produto aqui. Que é o triplo produto escalar. Qual a ordem que eu faço o produto? Esse produto aqui antes, vou colocar o parênteses, porque isso aqui vai dar um vetor, então eu posso fazer o produto escalar com outro vetor. Como é que eu escrevo isso na nossa notação? Isso é um AI, B, vetor C, componente I. Aqui eu posso colocar um epsilon. É um epsilon JKI. Para ficar em ordem, eu só vou colocar o I na frente, mas é diferente se o I estiver aqui ou aqui, por causa da permutação cíclica. Estou fazendo duas mudanças de índice, então vou colocar só nessa ordem. BJ, C, K. O que dá para perceber de cara olhando assim? Da mesma forma que isso aqui é um produto vetorial, isso aqui também é um produto vetorial. Só que aqui é o produto vetorial de A com B, componente K. Então daqui a gente já vai tirar que essa quantidade aí é igual a A vetor B escalar C. Isso já é uma propriedade interessante. O triplo produto, no triplo produto escalar, o produto vetorial e o produto escalar, eles podem trocar de posição. Isso não faz diferença nenhuma. Fica um exercício, se vocês quiserem treinar isso, é mostrar através das propriedades do epsilon mesmo, brincando aqui com os índices, trocando índices de posição, renomeando os índices,
mostrar que, da mesma forma que o epsilon tem as suas propriedades de antissimetria, esse produto também vai ter. Isso quer dizer se eu tiver permutações pares, permutações cíclicas do ABC, aqui eu tenho ABC, ABC, ABC. Vão ser todos iguais e com o mesmo sinal. Agora, se eu tiver uma permutação acíclica, por exemplo, CAD, CDA. Aparece o sinal negativo. Vejam que agora, por permutação cíclica, vocês podiam pensar antes. 1, 2, 3, sempre seguindo assim. 3, 1, 2. Tipo, o cíclico vem na contagem aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sempre assim. Aqui também vai valer isso, ó. ABC, ABC, ABC. Aqui inverteu o sentido. Ficou CBA. Então aqui aparece o sinal negativo. Você tem várias outras propriedades que vocês podem tirar daqui, mas só brincando, digamos, com o epsilon e com os índices aí. É um exercício bem interessante para fixar mesmo. Tá. Vamos olhar para esse produto de uma maneira mais visual. O vetor A gente pode escrever como aquela soma. A1, E1, mais A2, E2, mais A3, E3. Produto escalar. Produto vetorial pode ser escrito como E1, E2, E3, E1, V2, V3, C1, C2, C3. Bom, a gente viu que solucionando esse produto vetorial fica uma coisa desse tipo. E1 vezes uma mistura aí das componentes, que não é o caso, mais E2, mistura das componentes, E3, os componentes. Ok? Se a gente fizer o produto escalar dessa quantidade, que é esse determinante aqui, por essa quantidade aqui, o que vai acontecer? O produto escalar vai filtrar, por exemplo, a componente E1, vai jogar junto com a componente E1 e vai dar o A1 vezes isso. Aqui dá 1, sobra o A1 vezes o resultado aqui do determinante. Aqui também, tipo, de maneira genérica, tirando o E1 daqui, fica o A1, A2, A3. Ficam nos lugares dos vetores unitários mesmo. Se a gente voltar aqui em cima, eu vou apagar aqui no determinante. Aqui aparece A1, A2, A3, quando eu faço esse produto escalar. Deixa eu tirar isso aqui. Oi? Escalar B, V2. Eu quero que vocês olhem para esse determinante aqui. É um determinante que no fundo vocês já conhecem. Isso aqui é uma matriz arbitrária. Vamos renomear os índices para ficar mais claro. Por exemplo, se eu chamar as componentes do vetor A de A1, 1, A1, 2, A1, 3. As componentes do vetor B de A2, 1, A2, 2, A2, 3. E as componentes do vetor C de A3, 1,
A3, 2, A3, 3. Agora ficou bem claro que isso é uma matriz genérica. Mas vamos olhar para como a gente escreveu isso aqui antes. Deixa eu voltar, né? Isso aqui, eu vou passar o A aqui do lado só. Vamos entrar nessa notação aqui. Isso aqui é o Epsilon IJK, A1I, A2J, A3K. O índice de linha indica essa linha é o vetor A, essa linha é o vetor B, essa linha é o vetor C. Então, daqui a gente tira que o determinante de uma matriz, se a gente chamar isso de uma matriz determinante de N, N é uma matriz genérica. Isso aqui é o determinante da matriz. Então. Okay? Usando as propriedades dos epsilons, por exemplo, se você mudar a posição do I como J, é o mesmo que você está mudando duas linhas de lugar. Então, se você lembrar das propriedades do determinante, quando você muda duas linhas de lugar, você tem uma mudança de sinal. Então, ó, você tem aqui menos epsilon J e J e K. Posso mudar os dois aqui de lugar. A2J, A1I, A3K. Então, eu mudo duas linhas do determinante, duas linhas de lugar, faço essa troca, dessa linha vem para cá e essa para cá, eu tenho uma mudança de sinal. Aqui começa a surgir as propriedades do determinante. Isso pode acontecer. Então, o determinante tem essa propriedade de antissimetria do epsilon de Levi-Tivito. Então, para cada permutação que você fizer, você tem uma mudança de sinal. Mas então, se eu colocar isso de uma maneira bastante genérica, se eu escrever epsilon e JK com um A, L, I, A, N, J, A, N, K. Ok? Eu não estou mais chamando de linha 1, linha 2, linha 3. Eu estou escrevendo isso da maneira mais genérica possível. Bom, eu tenho a propriedade de antissimetria do epsilon. Ela vai aparecer desse lado também. Então, os índices epsilon, os índices L e N que eu coloquei aqui, vão trazer os índices para cá. Então, essa é a expressão mais genérica para o determinante de uma matriz. Essa é uma expressão geral. Você pode estender ela para qualquer dimensão. Por exemplo, se você quiser calcular o determinante em 4 dimensões, aparece mais um índice aqui, mais um índice aqui, e aqui aparece mais uma componente que vai dar por causa da quarta linha da quarta coluna. Então, essa expressão é bem importante para calcular o determinante. É a mais geral, no caso tridimensional, e pode ser escrita em outras dimensões, adicionando novas linhas colunas. E isso explica também as propriedades de permutação de linhas e colunas no determinante. Agora vai complicar porque eu não sei desenhar isso. Realmente não sei. Tá. A minha ideia era, suponhamos que eu tenho 3 vetores arbitrários, um vetor A, um B, um C. E se a gente fizer aquilo que a gente fez com o produto vetorial? No produto vetorial a gente tinha estendido isso para cá e tido um paralelogramo. No triplo produto escalar, a gente vai ter um paralelepípedo, então. Ou, no caso, se os 3 vetores forem retinhos,
a gente tem um cubo. Essa é uma versão bem simplificada, né? Mas é o meu limite de dizer, né? Então, imagine se fosse um paralelepípedo, por exemplo. Como você calcula o volume do paralelepípedo? É a área da base